é uma temática muito unidas, em particular para a Unesco, e por isso é algo muito relevante para falarmos. E falar do grande desafio, desde logo, olhar para os geoparques enquanto territórios e as comunidades locais atravessam. Neste momento, o Brasil tem um geoparque mundial da Unesco, o Geoparque Araripe, no estado do Ceará. Tem 2 candidatos, neste momento, a geoparques mundiais, portanto, 2 candidaturas. Já os vi aqui entre os assistentes, a quem eu naturalmente cumprimento, e vejo, portanto, entre estes 10 geológicos, as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável, o conhecimento local e a geoconservação. E eu chamo a atenção aqui para a geoconservação, porque muitas das vezes, quando se trabalha em projetos de geoparques, nós focamos-nos quase exclusivamente na questão da geoconservação. Sim, ela é importante, sim, ela é tópicos principais do geoparque, mas para a sua afirmação enquanto estratégia de desenvolvimento territorial. As pessoas que vivem nesse território. Por isso a Unesco tem publicado no site a definição de geoparques. Ela aqui está, a definição em inglês, mas traduzindo-a rapidamente, e para aqueles que estão menos versados naquilo que são as questões de geoparques, é necessário, naturalmente, contextualizar, e estamos a falar de território. Uma área geográfica é singular e única. Portanto, nós não podemos ter um território onde excluímos partes desse território. Não pode ser um território, perdoa-me a expressão, como um queijo suíço, onde há buracos que não são parte do território. Esse território tem que ter importância geológica internacional. Portanto, cada geoparque mundial da Unesco tem de ter, pelo menos, uma ocorrência geológica singular de valor internacional. O que é que se entende o valor episódio da evolução do planeta Terra ou da evolução da vida na Terra? E este que envolva a sua proteção, mas também a sua científico e a sua utilização sustentável do território. Por isso é que um Geoparque Mundial da Unesco também tem que utilizar o seu património geológico em conexão do património, a parte cultural que diferencia e fez as pessoas. Para quê? Para aumentar a conscientização e a compreensão dos principais problemas que afetam a sociedade e em que a Unesco destaca particularmente os recursos naturais da Terra, a mitigação dos efeitos das variações climáticas e a redução dos riscos relacionados aos desastres naturais. Isto é fundamental. Porquê? Porque com a criação de um geoparque, nós aumentamos a importância do património, orgulho nas suas origens, é o orgulho na sua terra, é o orgulho por aquilo que é a sua cultura, porque nós somos todos diferentes, somos todos iguais, mas é o território onde nascemos e onde vivemos que vai moldar a nossa personalidade. Vocês sabem que quem vive à beira-mar ou quem vive no interior tem culturas diferentes, tem maneiras de ser e estar diferentes. Quem vive na montanha de empresas locais, com novos empregos, novos produtos, com a oferta de cursos de formação de alta qualidade, e tudo isto, no seu conjunto, vai gerar novas fontes de receitas que vêm, na sua maioria, através do desenvolvimento sustentável só para os territórios que são classificados como o Geoparque Mundial da Unesco, que o desenvolvimento aí
implementado seja um desenvolvimento sustentável. Impõe restrições a qualquer atividade económica, sublinho, a qualquer atividade económica, desde que ela cumpra, desde logo, com aquilo que são os hábitos e as tradições indígenas, onde existirem populações, desde logo, a Unesco obriga ao respeito pelas leis regionais e pelas leis nacionais de cada país. Obrigar ao respeito. E é assim que se verifica para os 193 Estados membros da ONU. Muitas das vezes colocam-se questões quando falamos de sustentabilidade e do choque que há, o que pode haver geológico. Nós não podemos ver patrimónios locais. Ora, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós falamos daquilo que já é conhecida pela os 5 P's. Os 5 P's que, de facto, em português também funcionam na perfeição. Esse é um objetivo muito grande de sustentabilidade e agora que nós estamos no ano de 2020, estamos cumprindo a pobreza e a fome, para quê? Para encontrarmos caminho para dar a todas as pessoas no mundo, a todos os seres humanos, dignidade e igualdade, em todas as circunstâncias. E reparem naquilo que é a realidade do mundo atual, daquilo que nós estamos a vivenciar e a assistir um pouco por todo o mundo, há muito caminho, de facto, pela frente. E o outro P é o P da prosperidade. Nós temos de procurar que a nossa geração e as gerações vindouras sejam naturalmente prósperas global. Mas isto assiste-se a uma questão tal, a vários do nível da parceria com o nosso vizinho de casa, quem até entre países, parcerias que vêm dedicadas para este em que nós vivemos. Este que é tão grande, mas que ao mesmo tempo é tão pequenino naquilo que é a dimensão dos recursos, como de facto algo que temos de cuidar. E é por isso que a Unesco, neste site, aliás, se vocês acederem, se fizerem no Google, colocarem Unesco Geoparks, com K, Unesco Geoparks, vocês entram imediatamente no site da Unesco, onde têm toda a informação, inclusivamente esta pequena brochura que foi onde o compromisso dos geoparques mundiais em contribuir de desenvolvimento sustentável. Podem fazer desta brochura, onde estão elencados os objetivos de desenvolvimento sustentável tidos como primordiais para a Unesco. Claro que quando os responsáveis elegeram estes 8, aqui só são 6, estes 8 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, desenvolvidos, vemos que há acertos a fazer e a própria Unesco já fez acertos e recentemente passou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 5, o 8, o 11, 12, 13 e 17. Eu já irei falar em particular de cada um deles, o que é o desenvolvimento sustentável. E eu vou usar a definição do meu concidadão, o secretário-geral das Nações Unidas, que escreveu, ainda há relativamente pouco tempo, muito simples, mas que é a definição desenvolvimento que é
nós não a recebemos dos nossos pais, nós até sempre extremamente importante, porque utilizarmos os 17 objetivos de empresas multinacionais, nossa educação visa o futuro, mas acima de tudo o futuro dos nossos filhos, objetivos, pensamos a atividade e diretamente para o objetivo sustentável. É avaliado exatamente por este conjunto vasto de 230 indicadores globais. E mas estimamos que existam milhões de pessoas que vivem atualmente com menos de $1. Olhem, estas senhoras vivem, e não é por ser no do mundo. Um território maravilhoso, que muitas das vezes há, por exemplo, da perda de empregos, parcerias que vêm desde já solidificadas pela paz. Para quê? Para este planeta em que nós vivemos. Este planeta que nos parece tão grande, que é tão grande, mas que ao mesmo tempo é tão pequenino naquilo que é a dimensão do universo, mas onde os recursos, porque isto é um sistema fechado e à escala de vida humana, os recursos naturais que nós temos são finitos. E, portanto, nós temos que olhar para eles como, de facto, algo que temos de cuidar. E é por isso que a Unesco, neste site, aliás, se vocês acederem, se fizerem no Google, colocarem Unesco Geoparks, com K, Unesco Geoparks, vocês entram imediatamente no site da Unesco, onde têm toda a informação e tem, inclusivamente, esta pequena brochura que foi editada há cerca de 4 anos, onde mostra o compromisso dos geoparques mundiais da Unesco em contribuírem para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Vocês podem fazer o download desta brochura, onde lá estão elencados aqueles que são os objetivos de desenvolvimento sustentável tidos como primordiais para a Unesco. Claro que quando os responsáveis elegeram estes 8, aqui só são 6, estes 8 objetivos de desenvolvimento sustentável prioritários, foi um trabalho teórico. Hoje em dia, com estudos que já foram desenvolvidos, vemos que há acertos a fazer e a própria Unesco já fez acertos e recentemente passou esses 8 para 11 objetivos. Claro que os geoparques são territórios com pessoas dentro e, portanto, permitam-me desde já dizer-vos, sem ambiguidade, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são importantes, todos eles, para os geoparques e todos eles para quem vive nos geoparques. Claro que aqui estão os 8, reparem o objetivo 1, 4, 5, o 8, 11, 12, 13 e 17. Eu já irei falar em particular de cada um deles, mas o que é o desenvolvimento sustentável? E eu vou usar uma definição do meu concidadão, António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, que escreveu, ainda há relativamente pouco tempo, uma definição muito simples, mas que é uma definição que caracteriza bem o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento que atenda às necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às próprias necessidades.
Mas se vocês quiserem, isto é uma tradução mais erudita daquilo que é uma frase famosa do chefe Seattle, de uma antiga tribo norte-americana, em que ele dizia que nós, a terra, não a recebemos dos nossos pais, nós a terra temos-la emprestada dos nossos filhos. E isso é extremamente importante, porque temos de pensar, de facto, não somente em nós. Estes objetivos visam garantir o nosso futuro, mas, acima de tudo, o futuro ou dos nossos descendentes, portanto, dos nossos filhos, dos nossos netos. E é isso que nós temos de ter em conta todos os dias. Mas reparem que os 17 objetivos têm atrás de si um conjunto de 169 metas e, mais importante de tudo, 232 indicadores. Sim, é que nós muitas das vezes pensamos que uma determinada atividade contribui diretamente para o objetivo 1 ou 10 ou 15, só porque vemos qual é a tipologia definida pelo objetivo, mas depois, quando vamos ver em detalhe, em pormenor, as 169 metas, nós verificamos que, eventualmente, muitas das atividades que desenvolvemos não estão a contribuir de forma direta para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso é avaliado exatamente por este conjunto vasto de 232 indicadores globais. E então, se nós olharmos agora de forma rápida, mas para cada um desses objetivos, o objetivo 1, a erradicação da pobreza, reparem, nós estimamos que existem 1,3 bilhões de pessoas que vivem atualmente com menos de $1 por dia. Olhem, é o caso de muitas destas senhoras no Geoparque de Ongvan, no Vietnã. Estas pessoas vivem com cerca de 50 cêntimos de dólar por dia. E muitos deles vivem de trocas diretas. Quando precisam de lenha, trocam-no por uma galinha. Quando precisam de uns sapatos, trocam-nos por vegetais. Isto ainda é uma realidade, e não é por ser no Vietnã. Isto é uma realidade em muitos países do mundo. Neste, particularmente, um território maravilhoso, um território lindíssimo, um território, de facto, com aspectos fabulosos, mas onde, efetivamente, nós vemos que, muitas das vezes, há uma pobreza que resulta, por exemplo, da perda de empregos ou de uma reestruturação societária em moldes distintos, por exemplo, daqueles em que vivem os brasileiros e vivem os portugueses. Um outro objetivo, o objetivo 2, erradicar a fome. É claro que isto é um objetivo que pode ser tido até como uma utopia, porque erradicar a fome do mundo, num mundo em que a população está em acelerado crescimento, já somos mais de 7,4 bilhões de habitantes. Rapidamente, estima-se que até 2050 seremos 9 bilhões de habitantes. Isto vai produzir profundas transformações nos sistemas da produção de alimentos. E é por isso que é importante construirmos uma sociedade que seja inclusiva, que seja segura e, desde logo, resiliente. E reparem, este exemplo do Geoparque de Mixteca Alta, no México, que são o milho, as variedades indígenas de milho, esta fonte genética de recursos que pode contribuir, de facto, para ajudar a termos mais e melhores alimentos, milho que, por exemplo, na Europa, só depois dos descobrimentos é que cá chegou o milho, as batatas e outros alimentos que nós nem conhecíamos e que hoje são, fonte de alimento para a generalidade do mundo. O objetivo 3, saúde e bem-estar. Eu diria que, neste momento, é aquele objetivo que mais nos chama a atenção. Porquê? Porque nós estamos todos confinados numa pandemia que, de facto, nos está a afetar profundamente a todos do ponto de vista social e económico. Estão associados a este objetivo os problemas de desenvolvimento, tanto do meio ambiente como da saúde, e isso são elos, de facto, muito complexos que envolvem a sociedade, envolvem a economia, envolvem a ecologia e envolvem a política,
definindo padrões de vida e outros aspectos de bem-estar social que influenciam a saúde humana. Este exemplo no Geoparque Arouca, em Portugal, que são um passadiço todo em madeira ao longo do rio Paiva, em ambiente natural quase pristino, e que é um local que as pessoas usam ou usavam. Nós tínhamos uma média superior a 2.000 pessoas por dia a visitar, estão neste momento restritas a 300 pessoas no máximo por dia. Mas reparem que tudo isto mudou e, por exemplo, um exemplo aqui do Geoparque Itoigawa, no Japão, em que as próprias mascotes já nos alertam para uma realidade diferente da realidade anterior. Uma realidade em que não só temos de olhar pela nossa saúde, mas temos que, perspectivando uma boa saúde, olharmos para um futuro diferente e que olhamos a natureza e as consequências das nossas ações na natureza de forma também ela distinta. E claro, isto faz-se à custa de quê? De uma educação de qualidade. E eu trouxe aqui uma frase da anterior diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, uma diplomata búlgara, que dizia que a educação primária universal de qualidade continuará sendo um sonho distante para milhões de crianças que vivem em países sem professores treinados em sala de aula. E aqui mais um exemplo, do Geoparque Araripe no Brasil, que proporciona de forma muito recorrente cursos de formação para professores de vários níveis de ensino, que depois levam essa nova experiência para novas abordagens com os seus alunos, para criar a sociedade cada vez mais instruída, cada vez mais atualizada, e isso leva-nos também para uma outra realidade, uma realidade da igualdade de género. A igualdade de tratamento, não há diferença entre homens e mulheres, não há diferença nenhuma, e nós até vemos hoje, cada vez mais, as mulheres assumirem lugares de destaque na sociedade um pouco por todo o mundo. Mas esse lugar de destaque esteve sempre lá. Aliás, nós quando falamos da terra-mãe, nós falamos da mulher fértil, aquela que dá a vida. E isso, por exemplo, quando nos leva para uma educação de desenvolvimento sustentável, que ela tem de promover ativamente a igualdade de género. Nós temos que olhar, de facto, para esta realidade como algo que nem sequer deve ser posto em causa, deve fazer parte do nosso dia-a-dia. Portanto, criando condições estratégicas que permitam às mulheres compartilhar conhecimentos e experiências que contribuam para alcançar mudanças sociais de bem-estar humano. E isto estava na chamada Declaração de Bona, que saiu da Conferência Mundial da Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável em 2009. E depois, uma necessidade fulcral, e para a qual nós temos que olhar muito nos tempos atuais, ter uma água potável e termos saneamento para todos. É claro que isto faz-se à custa de conhecimento científico desenvolvido pelas universidades e pelos institutos de investigação, em articulação com a Unesco, em que nós temos, por exemplo, esta imagem do maior geoparque do mundo, é o Geoparque de Al-Aqsa, fica no deserto da Mongólia, na parte chinesa da Mongólia. É um território maior que Portugal, é um território maior que o estado de Pernambuco, para terem uma ideia, é um território com 120 mil quilómetros quadrados, onde, na sua maioria, são quase tudo deserto. Aquilo que a estrutura de gestão maneja são os oásis que existem nesse imenso deserto, mas onde existem pessoas com uma cultura muito própria e que têm uma geologia também extraordinária. Falarmos de energia limpa e acessível a todos, e pensarmos nas fontes de energia renováveis, desde a água ao vento, à geotermia, como é o caso deste exemplo da utilização geotérmica no Geoparque Açores, em pleno, no meio do Atlântico, as ilhas dos Açores, ilhas portuguesas, porque a energia é central para tudo aquilo que nós fazemos. Reparem naquilo que são os desafios que se nos colocam à eletrificação, aquilo que é a utilização, a substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia limpa, por fontes de energia renovável. Portanto, esse nosso enfoque, para quê? Desde logo para combatermos as alterações climáticas, para produzirmos alimentos e encontrarmos um aumento de renda, e para isso o acesso a uma energia limpa e acessível a todos é fundamental. Portanto, porquê? Porque a energia sustentável
vai ser uma fonte de oportunidades. Vai transformar vidas, economias e vai transformar o planeta, dando às gerações vindouras um planeta mais aprazível e menos prejudicado pela ação humana. E depois, a necessidade de um trabalho decente e um crescimento económico. Porque os geoparques necessitam também de trabalhar isto. As pessoas que lá vivem necessitam. Eu vou ter que acelerar, já estou a ver aqui a hora. Portanto, as pessoas necessitam de ter empregos decentes. É um círculo virtuoso que é bom para a economia, mas desde logo é bom para as pessoas e é ele que impulsiona o desenvolvimento sustentável. Indústria que aposta na inovação e que aposta na infraestrutura. E os geoparques são, digamos que, locais, são viveiros para a fundação e o florescimento de pequenas e médias empresas envolvidas no processamento e manufatura industrial. E isso é extremamente importante. Porque as pequenas e médias empresas constituem mais de 90% das empresas de todo o mundo e representam hoje até 60% do emprego em todo o mundo. E estes territórios, que são normalmente territórios de baixa densidade, que são normalmente territórios de meio rural, são locais ideais para o florescimento destas pequenas empresas que ajudam também a preservar a identidade. E depois, o objetivo 10, a redução das desigualdades. Nós vivemos num mundo cada vez mais desigual, num mundo em que cada vez mais as diferenças norte-sul e até diferenças sul-sul são marcantes, em que assistimos a desigualdades de renda e a problemas que requerem soluções globais. Ora, os geoparques mundiais da Unesco, ao alargarem-se a territórios, muitas das vezes locais tidos como pobres, como lugares onde há crises sociais, vêm trazer novos desafios, incentivando a assistência ao desenvolvimento e ao investimento diretos, onde essa necessidade é maior. Aqui uma imagem maravilhosa, lindíssima, do Geoparque de Megoum, no norte de Marrocos. Mas as cidades e as comunidades sustentáveis. O desenvolvimento sustentável é alcançado só após se transformar significativamente a maneira como construímos e gerenciamos os nossos espaços urbanos. E quando nós olhamos para uma das maiores metrópoles do mundo, das mais densas metrópoles do mundo, que é a cidade de Hong Kong, na China, e vemos que do outro lado da Baía nós temos um geoparque mundial da Unesco. E isto é possível. É possível nós encontrarmos... E eu estou farto de dizer, a mim custa-me que ainda não exista um geoparque mundial da Unesco no Rio de Janeiro. Tem todas as condições para poder ser um geoparque. E em que os geoparques até alavancassem muito desenvolvimento social em zonas, por exemplo, onde vivem muitos favelados. E depois o objetivo 12, um consumo e uma produção responsável, em que nós olhamos para os recursos naturais de cada território e vamos transformá-lo em produtos apetecíveis, em produtos que nos tragam vivências únicas, em produtos onde nós nem sequer produzimos resíduos tóxicos ou poluentes, em que, de facto, incentivamos o aparecimento de indústrias e empresas locais e fazemos com que quem visita, mas quem lá viva, quem visita leve produtos de alta qualidade e quem lá viva tenha um acréscimo de renda resultante disto, respeitando sempre o ambiente. E depois o objetivo 13. Para uns pode ser número de azar, para outros pode ser número de sorte. Eu vou mais por esta última, que é a ação contra a mudança global do clima, em que nós temos que olhar para esta realidade que são as alterações climáticas, em que é necessário uma adaptação das regiões mais vulneráveis, sejam aqueles que vivem nas zonas baixas junto ao mar, sejam aqueles que vivem em territórios onde, por exemplo, os fenómenos meteorológicos extremos são mais comuns. Isto é fundamental. Tanto assim é que esta imagem no Geoparque Cátela, em que o senhor do lado esquerdo, o senhor mais baixinho, é o antigo presidente de França, François Hollande, junto com o seu homólogo islandês, foi a este Geoparque para perceber o porquê de, em tão poucos anos, grandes glaciares, como aquele que está na imagem em fundo por trás deles, recuou tão rapidamente e há uma alteração dramática daquelas que são as condições do clima atual. E depois, os oceanos. Nós continuamos a conhecer melhor a Lua. Ainda há pouco tempo foi apresentado o mapa geológico da Lua.
continuamos a conhecer melhor a Lua do que o fundo dos nossos oceanos, e os nossos oceanos, e a dinâmica dos nossos oceanos. E se nós pensarmos que as correntes termoalinas são um motor do clima, né? E se nós pensarmos que a maior biodiversidade do mundo continua a existir nos oceanos, e se nós pensarmos que a maioria do oxigênio que nós consumimos é produzido nos oceanos, e se nós pensarmos que os oceanos são a maior fonte de riqueza, etc, 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 e nós continuamos a utilizar os oceanos quase como se fosse o nosso grande sanitário, não é? Onde nós deitamos tudo aquilo que não queremos. Mas a sua temperatura, a sua química, as suas correntes, a sua vida controlam, de facto, todos os sistemas globais e tornam a Terra habitável. A Terra só é o planeta azul, só o planeta habitável, devido aos oceanos. E foi lá que começou a vida e ainda é lá que temos a maior biodiversidade. Portanto, os oceanos são fundamentais e muitos dos geoparques do mundo são geoparques com uma componente costeira, ou são insulares, ou têm áreas junto ao mar, portanto têm grande responsabilidade. Aqui um exemplo do geoparque da Ilha de Lesbos, na Grécia. E o objetivo 15, a vida terrestre. Nós procuramos e temos a necessidade de conservar e restaurar os nossos ecossistemas, as florestas, os pântanos, as regiões áridas, as montanhas, e tínhamos este compromisso até este ano, e não foi conseguido. E já estamos a olhar para 2025, e já sabemos que dificilmente lá chegaremos, mas temos de trabalhar todos, implementando medidas para reduzir a perda de habitats naturais e de biodiversidade, pois isso, todos eles são a nossa herança comum. Aqui um exemplo no Geoparque Terras de Cavaleiros, em Portugal, em que tem um percurso biodiverso para as crianças aprenderem acerca de mariposas e libélulas. E os geoparques são territórios de paz. Paz para a estabilidade, paz para os direitos humanos e a governação. Para quê? Para que só com paz é que nós conseguiremos implementar desenvolvimento sustentável. E este exemplo que aqui vos trago, esta fotografia, é de um geoparque transfronteiriço, Marble Arch Caves, entre a República de Irlanda e a Irlanda do Norte, no Reino Unido. Foi durante muito tempo uma das fronteiras de maior conflito na Europa e que depois foi pacificada, muito por culpa também deste geoparque, e que agora vemos, com a partida do Reino Unido da União Europeia, outra vez a levantarem-se situações difíceis de gerir, e a maior dificuldade no acordo entre o Reino Unido e a União Europeia está aqui, está nesta fronteira. Manter ou não manter aberta esta fronteira, manter ou não manter controlada esta fronteira. Eu estive lá ainda há relativamente pouco tempo, e num dia em que entrei num ônibus para visitar o geoparque, e nesse dia eu cruzei 14 vezes a fronteira entre os dois países. E eu sei isso porque cada vez que cruzava a fronteira eu recebia uma mensagem no meu telemóvel a avisar que estava ora no Reino Unido, ora na República da Irlanda. E este é um exemplo como muitos outros. E o último, eventualmente o mais importante dos objetivos, as parcerias e os seus meios de implementação. Nós só seremos capazes de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável se tivermos um compromisso forte no nosso dia-a-dia de cooperação, com tudo e com todos. Cooperação deve ser a nossa palavra, devia ser quase o nosso nome do meio. Os objetivos, de facto, visam esta cooperação entre os países, entre os mais ricos e os menos ricos, entre os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, apoiando sempre os planos nacionais para alcançar todos estes objetivos. E aí os geoparques da Unesco têm, de facto, um papel muito grande, e é por isso que os geoparques são tão importantes para a sustentabilidade. Como eu vos dizia, estudos recentes, e em particular este, foi uma tese de doutoramento defendida há apenas 2 semanas, de uma aluna minha aqui na UTAD, uma aluna mexicana, Emaline Rosado González. A Emaline fez um trabalho brilhante numa tese em que ela fez um diagnóstico e apresentou um conjunto de propostas acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os geoparques da Unesco da América Latina. Na altura só havia 4 quando ela fez o estudo, agora já há 7 e até já há mais prontos a serem reconhecidos, mas
Por exemplo, se vocês virem na primeira linha, vemos os objetivos definidos pela Unesco e nós depois vemos no trabalho que ela desenvolveu, vemos na última linha que não são de todo os mesmos objetivos. E alguns, de forma surpreendente, não aparecem. Há um que aparece em todos eles, que é o trabalho decente e um crescimento económico, mas vemos depois que, por exemplo, falha a questão da educação de qualidade. Os geoparques são os novos territórios do século XXI e os objetivos de desenvolvimento sustentável só serão alcançados se nós nos apropriarmos deles. Se nós entendermos que depende de cada um de nós, das nossas ações, por mais pequenas que elas sejam. Porque esta estratégia de desenvolvimento sustentável assenta numa abordagem holística, portanto, tudo é importante num território, envolvendo os seus valores naturais e os seus valores culturais, numa tríade conceptual que é formada por geoconservação, pela geoeducação e pelo geoturismo. E aqui o prefixo geo não é de geologia, não é de geografia, não é de geometria, o prefixo geo é derivado da designação Geia, a deusa Gaia dos gregos, a mãe terra, é o planeta Terra. E esta imagem de uma pintura muito famosa da Frida Kahlo, não é? Em que ilustra perfeitamente tudo isso que acabamos aqui de dizer, e no fundo nós estamos a trabalhar para quê? Para reconectar a sociedade humana a todos os níveis com o planeta, a que todos chamamos lar, e celebrar uma longa história de 4,6 bilhões de anos que mudou as nossas vidas e as nossas sociedades. E, como dizia Nelson Mandela, parece sempre impossível, até que o façamos. Isso é uma realidade. Eu queria aproveitar aqui para deixar um convite a todos vocês para participarem este ano na 4ª Universidade Internacional de Verão da Cátedra Unesco de Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis, da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Ela irá decorrer de 15 a 17 de julho, será em webinar. Tenho aqui o site para se registarem, será gratuita e terá certificado. E terá um horário compatível com o Brasil, pois iniciar-se-á às 14 horas de Portugal, ou seja, iniciar-se-á às 10 horas da manhã do Brasil. Portanto, inscrevam-se, ainda temos vagas, será possível participar um total de 300 pessoas, ainda há vagas, será gratuita e terá alguns dos maiores especialistas do mundo nestas matérias, e nós vamos mostrar como um projeto internacional envolvendo 10 territórios de Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Irlanda e País de Gales, fomos capazes de montar um projeto transnacional, um projeto grande, foi um projeto de cerca de 10 milhões de reais em 3 anos, e nós pusemos estes territórios todos a trabalhar em prol da sustentabilidade dos mesmos. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa que me alarguei cerca de 5 ou 10 minutos no meu tempo. Muito obrigado pela atenção, ao vosso dispor para todas as questões que entendam pertinentes.